Olá, pessoal. Professor João Paulo aqui. Vamos fazer uma questão da Consulplan sobre divisão silábica. Assinale a opção que apresenta erro quanto à divisão silábica. Bom, o que é importante nós analisarmos aqui nesta questão são alguns aspectos específicos que podem causar dúvida na hora da separação silábica. Vamos ver. Na letra A, nós temos completar, que não é muito desafiadora, você simplesmente faz a divisão como você pronuncia mesmo, completar, e passada. Em passada, nós temos o dígrafo SS e ele tem uma característica específica, assim como o dígrafo RR, por exemplo. Nesse caso, você precisa fazer a separação e deixar um S numa sílaba e o outro na outra, do jeitinho que está aqui mesmo, ó. Passada. Então, tudo certo nessa alternativa. Lembrando, palavras com R e R seguem a mesma regra. Se você for separar as sílabas de carro, por exemplo, vai separar assim. Vamos ver na letra B, o que poderia causar confusão. Aumentam é bem tranquilo. Aumentam, separação como você fala mesmo. Em contramão, embora na hora de falar a gente não tenha nenhuma dúvida sobre separação, existe o elemento contra, que é um prefixo aqui, e ele vai ser dividido normalmente. Então, basta você fazer a divisão. Contramão. O fato de contra ser um prefixo não significa que ele tenha que ficar junto na divisão dessa forma aqui, não. Ó. Isso aqui estaria incorreto na divisão silábica. Divida o prefixo normalmente, seguindo as regras de divisão. Na letra C, nós temos alma, bem tranquilo de dividir, e jeito. Jeito tem um encontro vocálico aqui, ó, um ditongo. Esse ditongo é decrescente, formado por vogal mais semivogal. Ditongos decrescentes são ditongos estáveis. Não tem a menor chance de você interpretá-los como hiatos, não. Então você fala jeito e divide assim, jeito. Então letra B está certa, letra C está certa. Vamos ver a letra D. Como eu falei para vocês, ditongos decrescentes, formados por vogal antes e semivogal depois, são estáveis. Então, eles não podem ser interpretados como hiato, ou seja, não tem a menor chance de fazer a separação. Por isso, há um erro na separação de D+. Aqui nós só temos duas sílabas, D para um lado, mais para o outro. A mesma coisa acontece com sumidouro. O ditongo aqui, ó, é decrescente. Tem vogal mais semivogal. Não pode de forma nenhuma ser separado, porque ditongo não é separável. Então nós temos su, mi, dou, ro. Aqui está a resposta da questão. Há erro nas palavras da letra D. E essa questão do ditongo crescente e decrescente, questão do ditongo decrescente ser estável, o que eu quero dizer com isso? Só para completar, por exemplo, a palavra história tem um ditongo no seu final, mas é um ditongo crescente. Ele tem a semivogal antes e a vogal depois. E esses ditongos crescentes comportam uma variação na pronúncia. Então, tem gente que fala história, tem gente que fala história. Ou seja, há uma instabilidade aqui. De modo que, embora na maioria das situações, em questões de prova, a sílaba final tenha um ditongo e fique junto aqui, o i com o a fiquem juntos, há a possibilidade de você interpretar isso aqui como um hiato e separar por causa da pronúncia história, que é muito comum também. Por isso, na hora de fazer questões de prova sobre separação silábica, você tem que ficar muito atento à banca e às demais alternativas. Porém, essa possibilidade de instabilidade do ditongo só existe no caso dos ditongos crescentes, que tem a semivogal antes e a vogal depois. Os decrescentes, como os da alternativa D, são estáveis e não têm a menor chance de serem separados. Logo, a resposta a esta questão é letra D. Ficamos por aqui e até a próxima.